Olá, aqui quem fala é o Davi, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural, seja muito bem-vindo. Meus irmãos, esse vídeo de hoje ele é bem complicado e inclusive vai trazer uma nostalgia para muitas pessoas, porque nós vamos falar de uns personagens de um game, eu acredito que muitos de vocês conheceram, que era o Crash Bandicoot, né? Minha irmã mesmo era muito fã desse game, eu nunca fui muito fã, eu terminei o 3, não lembro mais, o 1, o 2 e o 3 eu acho. Né, de PS1, depois eu parei e nunca fui muito fã, né? Mas é o que tinha na época. O PlayStation 1 tinha muito jogo bom, mas também não era em excesso, né? O excesso mesmo era de jogo ruim. E o Crash Bandicoot entrou naquela lista dos mais ou menos para quase bom, pelo menos no meu ponto de vista. A pozinha muito louca, né? Que sai ali para tentar salvar o mundo. Até então, um jogo com classificação indicativa para criança também, né? Não tinha nada demais além de uma animação meio exagerada. Só que nem isso escapa da mira da lacração, meus irmãos, nem isso, né? Eles fazem de tudo para tentar convencer as pessoas a se comportarem de uma forma que os pais não são de acordo, não querem para os seus filhos. E é importante vídeos como esse para conscientizar esses pais que justamente por conta do dia a dia, da luta para trazer o pão para dentro de casa, não tem como fazer aquele checklist, olha, deixa eu ver o que é que meu filho está vendo, quais são os personagens que tem nisso, como é que ele se comporta. As pessoas não têm condição de fazer isso. Antes se confiava nas instituições que classificavam as coisas com faixa etária, né? Justamente para que os pais não tivessem esse trabalho. A única coisa que você tinha que fazer era olhar a faixa etária. Mas hoje, justamente esses que fazem a classificação estão liberando coisas, e Dr. Enéas já falava disso naquele tempo, né? Quando ele falava e criticava a programação da mídia, diziam, você quer ser um censurador. Ele dizia, não, eu só vou fazer o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis que estão aí, valer. Se elas valessem, não tinham nas novelas da Globo, nas séries, nem tudo que a gente vê, o que tem. Era simplesmente fazer o que já existe, né? Ser praticado. E aí, antes de passar essa matéria, eu preciso explicar para vocês. Eu não posso fazer associação, não estou fazendo associação, eu quero passar uma informação para vocês, né? Se você vai ver essa informação e depois vai fazer a associação, é por conta sua, certo? Mas eu quero que você dê uma boa olhada nessa criatura que já está familiarizada por todos, né? Não há quem não viu, mas dê uma boa olhada nessa entidade pagã. Você vê que é uma criatura com várias partes, né, de outras criaturas. Tem uma cabeça de bode com a estrela ali, o pentagrama, uns grandes chifres ali, com os de touro, né? Você vê os cascos de boi. No meio das pernas você vê algo, né, esquisito também ali, com duas cobras envolvidas, simbolizando a antiga serpente. E no peito você vê seios que lembram muito os femininos, além das asas, né, que chamam muita atenção, que são asas de anjo, mostrando que essa criatura tem ligação com as divindades como anjos. É uma coisa interessante também para onde ele aponta, né? A estátua de George Washington fazia também referência a essa criatura, fazendo a mesma posição, que significa assim na terra como no céu, blasfemando contra o Criador. Se eu perguntar a você o que é essa criatura, você não tem como saber, não é? Porque ao mesmo tempo que tem essa coisa aí no meio com as duas serpentes, né? O cetro com as duas serpentes ali, ao mesmo tempo você vê algo feminino também, da cintura para cima. Então, o que seria essa criatura? Não há como identificá-la. Pois bem, né? Esse é um dado que eu peço que você guarde, né? Fique na sua memória, e agora a gente vai para a matéria. Deixar bem claro que eu não estou fazendo associação. Mas vamos lá. A matéria foi me enviada pelo nosso querido irmão Elias Passo Tenório, que fica um abraço a esse velho irmão aqui do canal, né? E tá o seguinte aqui, ó. Matéria de 7 de junho de 2023. Crash The Humble apresenta o primeiro personagem não binário ao universo Crash Bandicoot. E aí, ela segue dizendo, a estreia do Crash The Humble acontecerá em breve, então os desenvolvedores, graças à equipe editorial do Kotaku, apresentará notícias interessantes. Cat Beth pode surpreender muitos fãs da série por ser o primeiro personagem não binário do universo. Você vê que isso aqui é uma matéria da mídia internacional, e ao invés de mostrar a história do jogo, né, o que é que tem de novo, o que é que o Crash está enfrentando, eles estão focando, né, destacando, jogando luz a um personagem que deveria ser secundário. Mas todo o holofote é jogado nele. Por quê? Porque tem um motivo dele estar ali. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, até pelo trailer que a gente vai ver junto aqui, né, do próprio game, que ele vai ser o melhor personagem para se jogar. Porque é assim que chega, né? Eles têm feito isso. Eles pegam agora o Indiana Jones, por exemplo.
O Exterminador do Futuro também, né? O último que saiu. O que é que eles fazem? Levam os velhotes, né? Os personagens, os atores que já estão velhos, e coloca eles ali só para dar credibilidade, somente para fazer com que os fãs da série vão assistir, e chega lá praticamente é outro filme, não tem nada a ver com aqueles anteriores. Eles dizem que tem, mas se você seguir a própria linha, né, de lógica da própria história, você vai ver que não tem como se enquadrar aquilo ali. Então eles distorcem todo o roteiro para colocar, desmente o que foi dito em outros filmes para colocar. Por que fazem isso? Porque estragam a obra de arte. Dinheiro, meu irmão, dinheiro. Crash Team Rumble é um spin-off online no qual percorreremos os níveis para aprender novas histórias de um herói distorcido. Os criadores do estúdio Toys for Bob prepararam um jogo focado na jogabilidade multiplayer, e como você pode ver, os desenvolvedores criaram não apenas uma posição interessante, mas também decidiram expandir todo o universo. Toys for Bob usa os famosos ícones da série Crash Bandicoot, mas ao mesmo tempo os desenvolvedores preparam novos personagens. Cat Bat é uma das mais recentes propostas de um estúdio experiente. Os desenvolvedores decidiram expandir o universo com um personagem não binário que, segundo a equipe, é uma combinação de várias ideias. Cat Bat tem uma origem parecida com Crash, mas na jogabilidade em si, o personagem vai proporcionar aos jogadores uma experiência completamente diferente, já que o ícone do universo corre e pula, e Cat Bat força na jogabilidade vertical, aproveitando melhor o espaço. Então ele já é melhor, já fica claro isso aqui. E na gameplay que a gente vai conferir, você também vai ver isso. Os desenvolvedores, nesse caso, criaram um personagem não binário desde o início e nunca quiseram mudar seu gênero para se adequar aos eventos. No site de Kotaku, você pode ler uma história em quadrinhos apresentando o Cat Bat. E abaixo a gente vai conferir agora, né? Vamos conferir que a matéria já encerra aqui. Vamos ver aí, em seguida a gente volta. Então, meus irmãos, é uma canalice tão grande, porque você vê aí na própria gameplay, né, que o jogo nem deveria destacar essas coisas, né? Você tem lá uma raposa, sei lá o que danado é o Crash, né? Uns personagens loucos que nem deveria tocar no assunto desse tipo de coisa, porque não é a temática do negócio, não é. E a canalice tá justamente em os pais chegar em casa, ver o filho jogando esse game. Jamais os pais vão desconfiar, vai passar na cabeça de qualquer um deles o que realmente tá ali, a mensagem. O que o filho dele sabe e ele não. Você entende, família? O problema qual é? Você paga por isso porque criança não vai comprar jogo. Ela não tem grana pra isso. Quem compra é o pai pra ela. Quem compra é a mãe. E os pais, eles não têm como identificar esse tipo de coisa. A única forma de um pai saber disso é quando é uma pessoa como você que acompanha esse tipo de vídeo, que cada vez justamente tem menos alcance, que é para menos pessoas saberem dessas informações. É um verdadeiro milagre que o nosso canal ainda esteja de pé. Mas sempre vem uma cacetada nova que cada vez vai enfraquecendo e fechando mais a bolha, até causar, né, o famoso estrangulamento, sufocamento do canal, como já aconteceu com vários. Pessoas que simplesmente dizem, não dá mais para continuar assim, né? Então, meus irmãos, as informações que eu passei para vocês, eu tenho certeza que ela vai ajudar você a entender por que isso acontece. Veja, o personagem, embora não tenha nada de anjo nele, mas você vê que ele tem asas, né? Lembrando de fato um morcego, né? Lembra um vampirozinho, né? É uma mistura aí de gato com morcego. Mas o olhar dele, né? A caricatura dele parece ser um ser das trevas, né? Tem até ali um cintozinho de caveira, né? Que era normal você ver isso em personagens como o Drácula, né, quando aparecia em desenhos animados e etc, né, sempre ligado ao ocultismo. Então, por que um personagem desse aparece, né, como herói, como opção, né? Porque antigamente um personagem desse normalmente ele seria um boss, né, um desafio para você enfrentar. Mas agora não, eles estão te apresentando como mais um dos mocinhos. E sinceramente, família, se você me perguntar, Davi, você acha que deveria ser proibido esse tipo de ideia, de personagem? Olha, meu irmão, quanto mais o Estado faz qualquer tipo de lei para coibir e proibir, qualquer coisa que seja, pior fica pra gente. Porque, repito, quando ele faz leis, ele não vai fazer simplesmente, olha, para quem cria personagem que é uma mistura de gato com morcego. Ele não faz uma lei assim. Ele faz pro cidadão.
e acaba englobando todos os grupos possíveis dentro disso. Então é uma furada. Quem pode de fato fazer alguma coisa é o pai, é a mãe, é pessoas como você que está vendo esse vídeo, que informado, quando o filho disser, ó pai, ó mãe, eu quero esse gamezinho aqui pra mim, é um joguinho inocente, você vê os gráficos, né? É aí que tá a maior canalice, você vê os gráficos, você vê a ideia do game, você diz, não, qual é o problema? É um jogo bobinho, vou deixar meu filho jogar. E as mensagens estão lá. A nova doutrina tá lá, que você não concorda. Que se fale, né? Problema deles. Querem falar, falem, querem fazer personagem, façam, ninguém tá impedindo. Nem tá pedindo que se impeça. Agora estamos pedindo sim, né, que o pai e a mãe consciente saiba do que está acontecendo e opte por comprar ou não. É esse o ponto. Então, meus irmãos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né, porque esse tipo de assunto delicado, quanto mais a gente fala, é mais difícil que o vídeo passe. Mas enfim, né, se ele passou já é uma vitória. Eu peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas e deixe a sua opinião, né, sobre esse tipo de personagem, um jogo infantil como esse do Crash. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!